Fala moçada, beleza pura? Estamos aí com mais um vídeo para vocês. Dessa vez, funções parte 3, Detonation. Safadinhos. Quando é que a gente pode dizer que uma função é crescente, decrescente ou constante? Dá uma olhada nesse exemplo aqui. O índice de preços ao consumidor amplo, IPCA, é o índice inflacionário que mede a variação de preços para as famílias em algumas regiões metropolitanas do Brasil. Esse índice é calculado pelo IBGE e considera 9 grupos de consumo: alimentação e bebidas, artigos de residência, comunicação, despesas pessoais, educação, habitação, saúde, cuidados pessoais, transportes e vestuários. Então tá aí, olha só esse gráfico. Cara, analisar esse gráfico é muito legal, né? Então, o que a gente pode dizer sobre essa estrutura? Vocês estão vendo aí a porcentagem, mês a mês. A gente consegue visualizar graficamente quando a função é crescente e decrescente. E a gente fala o seguinte desse gráfico, de janeiro a março. Tá vendo? Janeiro a março. Tá vendo? Janeiro, fevereiro, março. Acompanha aí a parada, né? Essa situação aqui, o que houve com a função, né? De julho a setembro. Então, essa outra área aqui, ó. E depois a gente fecha com de outubro a dezembro. O que aconteceu com a função? Ela aumentou. Ou seja, a gente diz que a função é crescente nesse caso. É muito fácil, né? O cara olha assim e fala, detonation. Mas, cara, entender isso aí faz parte de um contexto muito legal do conhecimento de funções. De março até julho, olha aí o que aconteceu aqui, ó. Analisa comigo, olha a setinha, ó. Pá! E também nós temos uma outra região aqui, ó, de setembro a outubro, o índice de preços ao consumidor diz que esses valores diminuíram. Ou seja, a gente diz que a função nesse time aí é decrescente. Beleza? Se a gente analisar um gráfico de uma função qualquer, então tá aí, ó, a função x ao quadrado menos 1. Né? A gente consegue entender alguns valores. Por exemplo, quando x é menos 2 ao quadrado dá 4, menos 1 é 3. Né? Então, temos esse pontinho aqui. Menos 1 ao quadrado é 1, o menos 1 é 0. Né? Então, ele vai estar aqui no eixo x. Quando x é 0, 0 ao quadrado dá menos 1, ele vai passar aqui. Quando x é 1, por exemplo, 1 ao quadrado menos 1 dá 0 de novo, ela voltou para o eixo x. E 2 ao quadrado, 4 menos 1, 3. A gente sabe que essa função, então, ela lembra uma parábola. O que a gente pode dizer a respeito dessa função? Então, a gente sabe que quando x é menor que 0, tá? Então, sempre a gente analisa o crescimento e o decrescimento falando do x, que é a variável que a gente consegue controlar, né? Então, daqui, ó, do 0 para trás, o que aconteceu? Tá? Eu fiz a setinha para cá, o cara já pensou, mas o professor disse, não, mas sempre o crescimento de uma função ela é acompanhado aqui, ó. Você está vendo o eixo x que tem essa setinha? Então, essa setinha está indo para um lado que a gente diz que é crescente. Então, acompanhando aqui, ó, quando fala x menor que 0, não é que tem que olhar do 0 para trás, como eu mostrei antes. A gente tem que fazer na prática uma subida daqui, ó. Tá vendo? Até chegar aqui, o x é negativo. Ou seja, nesse comportamento aqui, quando o valor de x aumenta, você tá vendo que o x está aumentando, eu estou seguindo essa setinha aqui, ó. Quando o valor de x aumenta, o que acontece com o valor da função, que é o f de x, é o y? Ele não está diminuindo. Então, nessa região aqui, a função é decrescente, certo? Quando você passa para o lado positivo, então, do eixo x, ó, continuei crescendo, tá vendo? A gente analisa isso aí. Se o x aumentar, o f de x, que é o y, também aumentar, então a gente diz que ela é crescente. Não é o que acontece aqui, ó. Se aumentei o x, o y vai crescendo, tá? Então, no gráfico é muito fácil a gente analisar. Mas sempre aqui, ó, o xzinho para a direita da trajetória, que é a positiva. Crescendo x,
Se o y crescer, o nome já diz, né? Cresce as duas, é crescente. E se aumentando o x o y diminuir, ela vai ser decrescente. Então, a definição do troço é entrega rapadura. Quando é que a função é crescente? Em um intervalo contido no domínio, ou seja, você separou um intervalo, visualizou um intervalo. Se quando x, tá vendo aqui, ó, quando x é maior, x1 é maior do que x2, o f de x1 é menor, tá vendo? Eu estou aumentando o x, mas a função, o valor dela está diminuindo, ela é decrescente. Né? Quando é que ela é crescente? Você pega a função num espaço, num intervalo. Quando o valor de x1 for maior do que x2 e o f de x1 for maior do que o f de x2, a gente tem que a função é crescente. Né? Quanto mais simples a função, mais prático para enxergar isso. Olha essa função aqui, 2x menos 3. Né? Tá aqui, ó, menos 3 é um ponto bem legal aqui, tá? Quando x é 0. Tá? E peguei um outro ponto aqui, tá ali mais ou menos no 1,5. Então, vocês estão vendo que essa função é crescente, por quê? Porque quando a gente aumenta o x, o y também está aumentando. Né? Olha essa outra função aqui, ó, menos x mais 2. O que acontece com essa função? O gráfico dela fica assim. Ó. Nesse caso, o que está acontecendo? Enquanto o x aumenta, o y diminui. Certo? Então, essa função é chamada decrescente. Beleza? Mais um exemplinho aqui. Olha essa função. O que acontece com essa função? Passo a passo ela vai aparecendo. 3 e 3 e está ali. O que a gente pode dizer de cada intervalo da função? Vocês estão vendo primeiro? Ó, do 2 para trás. O que aconteceu aqui nessa região? Até chegar ao menos 2. Está vendo que o y diminuiu? Então, nesse intervalo aqui, a função é decrescente. Do menos 2 até o 1, vendo aqui o intervalo? Do menos 2 até o 1, menos 2 até o 1. O que aconteceu aqui nesse espaço? A função permaneceu a mesma, ou seja, ela nem aumentou e nem diminuiu. Tá? Então, a gente diz que ela é uma função constante. Entre 1 e 3, esse intervalinho aqui, ó, se o x aumenta, o que acontece com o y? Aumenta também. Certo? Então, a função vai ser crescente. E o último intervalo é do 3 para frente. Né? Aqui tem um 5, mas é acima de 3. Quando o x aumenta, o y diminui. A função, nesse caso, é decrescente. Beleza? Tranquilo, né? Então, vamos lá. Vamos falar sobre a classificação também das funções quanto injetiva, sobrejetiva e bijetiva. Então, primeiro, rapidão. O que é uma função injetiva? Tá? Quando, vamos direto aqui para a estrutura, elementos distintos do domínio. O que é o domínio mesmo? Lembra que a função tem dois conjuntos, né? O primeiro conjunto é onde as variáveis a gente pode controlar. É o domínio, é o x. Bota logo o x na parada. Estão associados a elementos distintos do contradomínio. O que ele quer dizer com isso? Que cada x tem que ter um y. Ah, professor, mas esse é o conceito de função, não é? Tem que ter elementos distintos. Mas imagine o seguinte, que nem sempre todos os elementos do contradomínio vão receber a setinha, digamos assim. Então, olha para esse tipo de função. Estão vendo aqui que está de acordo com o texto, né? Cada elemento de x tem um único elemento de y. Tá? Isso aqui é uma função e ela é injetiva. Né? Outro exemplinho aqui rápido, ó, com o diagrama para a gente conversar. Tá aqui. Uma outra função. Por que essa função não é injetiva? Vocês estão vendo aqui, teve um elemento aqui, ó, safadinho, que recebeu duas setinhas. Então, ela só é injetiva quando cada elemento de x se liga a um único elemento de y. Se tem um y recebendo duas setinhas, não é mais injetiva. Legal? Uma função é injetiva, agora a definição formal, se e somente se, para todo x, tá vendo? x1 pertence ao domínio, x2 pertence ao domínio,
Se o x1 é diferente do x2, o f de x1 tem que ser diferente do f de x2, certo? Olha só essa função aqui, ó. Por que o f de x é igual a menos 3x? Ela é injetiva. Porque, ó, menos 1, quando x é menos 1, y vai dar 3. Quando x é 0, é 0. E 1 vai dar menos 3. Está vendo que cada x, 2, vai dar menos 6. Cada x vai levar um y diferente. Tá? Então, esse tipo de função é bem prático mesmo. Você bate o olho e já descobre se ela é injetiva. Certo? Então, tá aí. Ó. F é injetiva, pois os elementos distintos x1 e x2 pertencentes ao domínio têm imagens distintas, menos 3x1 e menos 3x2. Beleza? Então, esse tipo de função, você bate o olho assim e já vê que ela é injetiva. Vamos para um outro exemplinho aqui, ó. G de x, que é 2x ao quadrado, menos 5. Ó, menos 2 vai dar menos 2 ao quadrado, 4 vezes 2, 8, menos 5, 3. Né? Quando x é 0, ele vai dar menos 5. E quando x for 2 de novo, ele vai dar, né, 8 menos 5, 3 outra vez. Tá? Esse tipo de função não é injetiva, por quê? Porque tem dois elementos que têm a mesma imagem. Tá? Ó, o menos 2 deu 3 e o 2 também deu 3. Tá? Então, essa aqui não é injetiva. Beleza? Quando é que uma função é sobrejetiva? Então, aqui, ó, todos os elementos do contradomínio. O que é o contradomínio mesmo? É aquele conjunto que recebe os valores da saída da função, é o y. Né? Então, eles têm que estar associados a alguém do domínio. Ou seja, todo mundo do segundo conjunto ou do contradomínio tem que receber setinha. É mais ou menos essa ideia, ó. Tá? Tem que receber setinha. Se todos os elementos do conjunto que recebe tiver uma setinha, aí eu digo que ela é sobrejetiva. Tá? Tem gente que diz que o contradomínio é igual à imagem. Tá? É mais ou menos por aí. Tá? Mais ou menos não, é por aí mesmo. Então tá aí, ó. Você tem outra função, tá? Chamei ela de G. Vocês estão vendo aí que a setinha, ó, e aí? Essa é sobrejetiva ou não? Ah, faltou um. É. Aqui eu não quero saber se ele recebeu duas, eu quero saber se cada um deles recebeu uma setinha, ou seja, ele tem uma correspondência com a função no outro conjunto. Tá? Então ela é sobrejetiva. Beleza? Aqui, ó. Essa aqui, obviamente, não é, porque tem vários elementos do conjunto B, ou seja, do contradomínio, que não receberam setinha. Então, ser sobrejetiva é ter no contradomínio, no segundo conjunto, alguma setinha, algum elemento relacionado ao domínio, tá? Ao que vem do x. Beleza? Vamos para uns exemplos com funções. O conceito formal do troço é isso aqui, ó. Se uma função é sobrejetiva, se e somente se para todo, atenção, ó, qualquer y, qualquer valor que está no contradomínio, tem um x que faz com que ele seja imagem, né? Ou seja, o f de x vai dar o y. Então, sempre o y vai receber setinha do outro conjunto. Né? E como eu disse antes, ó, uma forma legal de entender isso é quando o contradomínio é igual ao conjunto imagem. Né? Olha um exemplinho dessa função aqui, ó, que massa. Ó. Isso aqui dá para ver que quando x é menos 2, y é menos 4. Quando x é 0, y é menos 2. Quando x é 2, 2 menos 2 dá 0. Quando x é 3, 3 menos 2 dá 1. Você está vendo? Qualquer y, olha aqui, acompanha aqui. Ó. Qualquer y que você imaginar, ele vai ter um correspondente. Tá vendo? Ó, toda vez que você firmar esse y até aqui, ó, faz uma projeção. Está vendo que ele toca o gráfico da função. Né? Então, a gente diz que ela é sobrejetiva nesse caso. Graficamente é facinho, fácil de ver. Tá? Vamos para mais um exemplo. Tá aí, ó, o textinho. Ela é sobrejetiva porque todo y recebeu alguém do outro domínio. Tá? Vamos para o outro. CGG, RR. Tá ok. Olha lá. X ao quadrado mais 2x mais 1. Nessa situação aqui, ó. Puxa vida. Menos 3,
né? Já fiz as continhas antes para acelerar o procedimento, o zero ficou ali em cima, mas é para não estrovar, né? Então tá ali, ó. Esse tipo de função, por que que ela não é sobrejetiva? Vocês estão vendo aqui, ó, tem um monte de y que não recebeu setinha, ou seja, não tem vínculo com a função, tá vendo? Você faz uma projeção, ele não alcança a função, né? Como o segundo conjunto tem que ser os reais, se você deixar alguém de fora, nesse caso aqui, ó, ela não é sobrejetiva, tá bom? Não é legal? Então, continua lá, bagaceira. E o que é uma função bijetiva? É quando ela é injetiva e sobrejetiva ao mesmo tempo. Então, pronto. Né? O que tem que acontecer? As setinhas que vão para o conjunto B, ela tem que ser única, cada x tem que ter o seu y, e no conjunto B, todo mundo tem que receber seta. Então, ela é injetiva e sobrejetiva ao mesmo tempo, então a gente diz que ela é bijetiva. Tá? Tá aqui, ó. Outra função bonita. Tá? Tá aqui. O que vocês me dizem dessa situação? Chamei ela de função G. Ó. Ó. Bom. Então, essa aqui não é bijetiva. Por quê? Ela não é injetiva. Tem essa e essa. Tá? Característica aqui da função não é única. Tá? Ele não recebe uma única setinha do outro lado. Então, ela não é bijetiva porque ela não é injetiva. Injetiva. Olha o nome, injetiva. Tá? Nesse outro exemplo aqui, ó. Tá. Né? O que aconteceu? Sobrou uns elementos aqui, ó. Se sobrou, ela não é sobrejetiva. Se ela não é sobrejetiva, ela não vai ser bijetiva. Legal? Então, próxima vítima. Vamos analisar aqui as situações, ó. Uma função é bijetiva se, somente se, olha só, as duas coisas juntas. Se x pertence ao domínio, x2 também pertence ao domínio. Se eles são diferentes, o f de x tem que ser diferente, cada um com a sua setinha. E o contradomínio tem que ser igual à imagem, ou seja, todo mundo que recebe setas tem que estar no conjunto B. Tá? O conjunto B tem que ser completo, todo mundo tem que receber setinha. Então, olha esse tipo de função aqui, ó. Tá aqui, menos 2, 1. Quando x é 4, vai dar meio. 4 ao meio dá 2 mais 1, 3, né? Então, tá aqui, ó, uma reta bonitona. Por que que essa função é bijetiva? Porque ela é injetiva. Você está vendo que não tem nenhum x que está mandando ou nenhum y está recebendo duas setas, né? E todo mundo, ó, essa função, apesar dela parar aqui, mas se eu continuar o desenho, ó, qualquer valor de y aqui, ele vai encostar na função, ou seja, todo y recebe alguém do eixo x. Tá? Então, ela é bijetiva, pois é injetiva e sobrejetiva ao mesmo tempo. Vamos agora para mais um exemplo. Olha esse aqui. Presta atenção nesse conjunto, tá? Presta atenção nesse conjunto aqui, ó. É o domínio, os reais, e o contradomínio, os reais positivos. Então, isso aqui eu não quero a setinha inteira, não. Tá? Tá aqui a função, ó, menos 2 ao quadrado dá 4, 0 ao quadrado é 0, e 2 ao quadrado dá 4, certo? Tá aqui uma parábola bonita. A gente já sabe que ela não é bijetiva, porque ela não é injetiva. Porque o menos 4 aqui, ele é a imagem de dois valores. Tá vendo? Ó? Tem dois aqui, ó, para um lado e para o outro. Tá? Tem que ter de um lado só. Só que ela é sobrejetiva. Por quê? Todo y positivo, vocês estão vendo aqui, ó, que representa esse conjunto aqui, ó, os reais positivos, né? Todo y positivo tem um x correspondente, pelo menos. Tá? Então, não importa, para ser sobrejetivo, não importa se ele tem duas setas, importa ele ter seta. Legal? Então, vamos lá. Função composta. O que é uma função composta? Quando a gente relaciona três conjuntos de forma que os dois primeiros eles se relacionam formando uma função
e os dois últimos também, né, se relaciona formando uma função, a gente pode fazer uma função que relaciona o primeiro e o terceiro conjunto. Isso a gente chama de função composta. Olha esse exemplo aqui, ó. Para determinar a distância percorrida por um automóvel em certa viagem, pode-se utilizar a função z, que é igual a 80t, sendo z a distância percorrida em quilômetros e t o tempo de percurso em horas. Esse automóvel consome em média 0,1 litro de combustível por quilômetro percorrido. Dessa forma, podemos escrever a função y igual a 0,1z para representar o consumo y de combustível em litros em função da distância percorrida. Estão vendo aqui que tem três conjuntos aqui relacionados, né? Então, quilômetros, horas e litros. E a gente tem uma ligação entre eles, tá? Utilizando essas funções, podemos determinar o consumo de combustível após 1h30 de percurso da seguinte maneira. Então, a gente sabe o quê? Que em 1h30 a gente faria 80 vezes 1,5, tá? Lembra o primeiro conjunto? Ó? Aqui, o t é o tempo em horas. E o z é a distância em quilômetros, certo? Então, eu usei essa referência entre os dois primeiros conjuntos. Mas aí, o que ele está querendo descobrir? O consumo. Ou seja, quantos litros ele gastou para fazer isso, né? Então, vamos lá. O consumo de combustível, o que diz lá o restante da função aqui, ó? Que o y é 0,1z. Ou seja, para cada quilômetro, ele consome 0,1 litros, ou 100 ml. Então, a gente tem que em 120 quilômetros, eu teria 12 litros de combustível consumidos. Tá? Então, a gente consegue, nessa situação, relacionar direto o primeiro com o último conjunto. É isso que nós chamamos de função composta. Tá? Então, eu posso, por exemplo, encontrar o consumo de combustível em função do tempo de viagem. É tipo saltar o conjunto do meio. Tá? Então, eu não preciso da quilometragem. Pelo tempo, eu consigo dizer quanto foi que consumiu. O consumo é esse daqui, né? É 0,1 vezes z, onde z seria a quilometragem. Mas aí, dentro dessa função, a gente viu que z, você está vendo aqui que z é 80 vezes t. Tá? Foi a segunda função que a gente conseguiu relacionar. Então, se a gente mistura as duas, eu teria isso aqui. Ó. O consumo, então, é 8 vezes o tempo. Então, para a mesma pergunta, depois de 1h30 de viagem, a gente faria 8 vezes 1,5, que dá 12, ou seja, gastamos 12 litros para andar 1h30. Tá? Então, a estrutura como função é que é legal. Ó, né? O primeiro conjunto, lembra o que ele relacionava? O tempo, certo? O segundo é o que? A quilometragem. Então, a gente viu que existia uma primeira função aqui, ó, que z é 80 vezes t. Tá? O que está em z é 80 vezes t. Tá vendo o que é a ideia de função? A segunda, então, ela vai pegar a quilometragem e vai relacionar com o consumo. A gente chamou de z. Tá vendo? Ó? O y, ele é resultado de quem? De 0,1 vezes z. Tá? Então, essa segunda função liga os dois últimos conjuntos. E essa daqui, o que é? Y, que é igual a 8t. É uma função que relaciona diretamente o tempo com o consumo em litros. Essa função nós chamamos de função composta. Tá? Ela saltou a outra, mas ela criou uma conexão entre o primeiro e o conjunto, usando, óbvio, essas escaladas, né? Do f e do g, que são duas funções. A gente criou uma que faz a mesma coisa que essas duas juntas. Por isso que o nome do troço é função composta. Legal? Chamei ela de h, também é uma função. Nessa situação, então, dizemos que h é uma função composta. Olha como é que é o símbolozinho matemático aqui para função composta, né? A galera até brinca e chama de GOF, FOG, né? Mas aqui eu estou fazendo uma composta de g com f. Vocês estão vendo? Então, g ele não recebe o valor de x, ele recebe o resultado de outra função, que é o f de x. Né? Então, a definição formal, sejam duas funções,
O F que faz o conjunto A virar o conjunto B. E G que vai de B até C. O que é uma função composta de G com F? Assim que a gente lê isso aqui, ó. Estão vendo que ela relaciona direto o conjunto A com o conjunto C. Né? É o GOF. Olha só, a ideia é aquela mesma que a gente já comentou. Né? A função f, ela leva x até o f de x, e a função g, ela pega o f de x para levar até c. Então, a função que a gente chama de GOF é essa, é uma composta. Está vendo? Aqui aparece invertido. A primeira interação entre conjuntos é o f, depois a função g, ela pega o f e transforma num outro valor, que seria o g de f de x, daí o nome de função composta. Não é legal? Não é bonito? Uma brincadeirinha rápida, então, com um exemplo aqui de função composta. A e B, depois B em C. Né? O f joga A em B e o g joga de B em C. Tá? Então, olha que legal. Se a gente for tomar esses valores aqui, ó, o A, o B e o C dos conjuntos, a gente vê que existe uma forma de relacionar direto o conjunto A com o conjunto C. Vamos ver? Quando x é menos 2 aqui, ó, menos 2, aqui, ó, x, tá? Menos 2 vezes 2 dá menos 4, mais 3, menos 1. Essa outra função, então, que é o g de x, vai pegar o menos 1 ao quadrado, que dá 1, o menos 5 dá menos 4. Ou seja, tá vendo aqui que bonitinho, ó? O f de menos 2 dá menos 1, tá vendo que eu substituí aqui? E o g de menos 1 dá menos 4. Está vendo que desse valor aqui, ó, do conjunto A, nós chegamos a esse valor do conjunto C. Beleza? Próximo, menos 1. Quando x é menos 1, volta aqui no x, lá em cima, aqui, ó. Aqui. Quando x é menos 1, aqui vai dar menos 2 mais 3, dá 1 positivo. Né? Então, ó, o f de menos 1 é 1. Vocês estão vendo que quem que G vai pegar para transformar B em C? Ele vai pegar 1 e o valor de 1 ao quadrado. Olha agora aqui, ó. 1 ao quadrado menos 5 vai dar menos 4. Então, saiu do menos 1, passou para cá, chegou aqui, deu de novo menos 4. Tá? Eu estou fazendo uma função, estou pegando a resposta dela para jogar na outra. Então, olha aí que legal. F de 0. Tá vendo aqui? Estou pegando todos os valores de A e quero transformar eles em valores de C. E essas duas funções têm que fazer isso para mim. Né? 0 vezes 2. Volta aqui de novo. Aqui, ó, lá em cima. 2 vezes 0 mais 3 dá 3. Ou seja, quem que é o G do F de 0? O F de 0 vale 3. Então, G de 3, você vem aqui, ó. 3 ao quadrado dá 9. 9 menos 5 é 4. Então, tá vendo? Saí do 0, cheguei no valor 4. E o último valor que a gente vai analisar é o 1. Aqui, ó, para fechar todos os elementos do conjunto A. 1 vezes 2 mais 3 dá 5. Então, o f de 1 é igual a 5. Quem que a função g vai pegar? O resultado do f, ou seja, vai pegar o 5. Né? 5 ao quadrado dá 25, menos 5 dá 20. Então, vocês estão vendo aqui que para chegar na função c, eu tive que passar por esse conjunto aqui, ó, certinho. Ó, menos 1, tá vendo aqui? Ó, menos 1, 1, 3 e 5. Né? Então, isso aqui é o batidão com duas funções. Né? Mas como é que fica isso em termos de função composta? Tem uma forma de fazer isso diretão? Tem, olha lá. Então, moçada, essa forma de fazer o primeiro conjunto se transformar no terceiro é a função composta. Então, aqui, ó, devagarzinho, ó, GOF é a função de G composta com F. Quem que é a função que vai esperar o resultado da outra? É G. E o resultado da outra é F. Certo? É o que sai de F de X. Então, o que a gente pode fazer? Vocês estão vendo que G de alguma coisa, o que o G faz com X? Ele eleva ele ao quadrado e diminui 5. Só que o X agora não é um X comum, ele já é uma outra função. Ó. Então, se você substitui o F de X por 2x menos 3,
você está fazendo aqui nesse processo já a função que a gente chama de composta. Você já colocou uma dentro da outra, não precisa ficar esperando o resultado da outra. A gente pode fazer tudo isso já em função de x. Então, pensa comigo aqui, ó, o quadrado do primeiro, tá 2x elevado ao quadrado, 4x2. 2 vezes o primeiro pelo segundo, 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12. Tá aqui. E o quadrado do segundo, o quadrado de 3 é 9. 9 menos 5 dá 4. Então, isso aqui já é o resultado da função composta. Naquela situação que a gente tem os 4 valores do conjunto A, a gente é direto para o abafa. Tá? Direto para o abafa. A função composta para menos 2 seria menos 2, tá vendo? Eu estou seguindo essa regra aqui, ó. Essa, ó. Ah, aqui, ó. Essa regra bonita. Então, menos 2 ao quadrado, 4 vezes 4, 16. 16 mais 4 vai dar 20, menos 24 dá menos 4. Aqui eu teria menos 1 ao quadrado, dá 1 vezes 4, 4, mais 4, 8, menos 12, menos 4. 0 ao quadrado, 0, 2 vezes 0, 0, mais 4 dá 4. E por último, 1. 4 vezes 1 ao quadrado dá 4, mais 12 dá 16, mais 4 vai dar 20. Então, uma função composta, ela liga o primeiro ao terceiro conjunto e a gente pode resumir isso com uma função que a regra dela junta as duas ao mesmo tempo, daí o nome de função composta. Não é legal? Mas vale a pena treinar esse processo aí, ele é legal.